Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. Com Antônio Lupi. Aê! Chegamos, hein? 4h07 no ar, o Arena CBN. Uma excelente tarde para você que está acompanhando a programação da CBN. Estava acompanhando o Estúdio CBN, conduzido com muita maestria por Taylor Ramos. E com muitas matérias especiais feitas pela reportagem, né, da CBN. Chegou a hora do esporte aqui na CBN. Vamos falar muito do vexame, né? Vexame da seleção brasileira. Eu sou de uma época, Rafael Pio, que hoje é o nosso convidado especial. Eu sou de uma época que o Brasil ia jogar com o Paraguai. A gente só esperava pra saber se ia ser 4, 5, 6. Se ia ser mais pesado, um 2-0, 6. Ontem, tomamos uma taca do Paraguai e olha só, os paraguaios gritavam olé. Olé. Olha que ponto chegamos. Não é o fundo do poço. Eu vou falar qual é o fundo do poço para a seleção brasileira que ontem, mais uma vez, passou vergonha nas eliminatórias da Copa do Mundo. Hoje tem o todo-poderoso em campo, o time do povo. Mais um. O mais... Não, esse é outro, o mais popular é outro. O time da fé. Não. Tem gol, hein? Quem que é o time da fé? São Paulo. Ah, mas é o mais popular, é o time da fé. Então, tem coisa errada. O mais querido. O mais querido é o ABC. Também, o Flamengo também se autodenomina. E hoje também tem um joguinho do Campeonato Brasileiro. Tem um jogaço do Campeonato Brasileiro hoje, né, Cabelo? Você anotou aí no seu papel? E tem gol, hein? Macário abre o placar na Bariri, hein? Boa tarde, Cabelo, por favor. Boa tarde a todos. Começando com informações irrelevantes, boa tarde. Mas tem Série B também. Boa tarde. Boa tarde, Lupe, Carlão, Pio, Fábio Chaibo, onde estiver toda a nossa audiência. Tem Série B também, Série Mas B. de quem que foi o gol? Gol do Olaria. Macário abriu o placar na Copa Rio. Agora, Olaria 1, Cabo Friense 0. Você podia trabalhar na CBN Olaria, né? Então, e tem Atlético Paranaense e Vasco também, um pouquinho mais tarde. Pode falar no microfone? Porque não deu Posso? pra... O que tem? Tem Atlético Paranaense e Vasco também. É pelo Campeonato Brasileiro? Não, essa é a Copa do Brasil. Aliás, hoje eu sim, cheguei na... Hoje nós vamos conhecer os 2 primeiros semifinalistas da Copa do Brasil. E sabe quem que eu encontrei hoje na empresa? Quem? O Tibêncio lá, o... Libêncio. Um abraço pro Libêncio. É muito Vascaíno, difícil. Vascaíno. É muito difícil acertar o nome dele. Com Não. todo o respeito ao Lib. Eu vou chamar ele de Lib. Grande Libêncio. O Lib é vascaíno, mas vascaíno mesmo. Ele Olha o pastor aí. Opa, olha lá. Nossa Ele olha, eu chego assim, ele olha pra mim e fala assim, a barreira vai virar baile. Eu falo, Porque ele é vascaíno vascaíno mesmo. De todos os costados. O dia que o Vasco perdeu pro Flamengo de 6, eu encontrei com ele, ele olhou pra mim com cara de choro e eu falei, fica tranquilo. Não vamos falar de futebol essa semana. E caiu uma lágrima no olho dele. Rolou uma lágrima. Eu Porque entendo. ele tava abalado, ele tava sentido. E o Vasco hoje tem parada difícil pra Difícil, enfrentar hein? o Furacão, hein? 9h30 da noite. Tem olha, vantagem, mas o Furacão na arena... Depois de tudo que aconteceu nos últimos jogos em São Januário. Tudo bem, Carlão? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Boa Antônio tarde, Lupi. Pio. Boa tarde, Boa tarde, Antônio. Chaibe. Boa Senão tarde. você é mal educado com a galera aqui. Mas ele vai ficar abalado amanhã porque o Vasco vai perder. O Chaibe não quer Não falar vai, boa tarde? Não vai. Vai. Oi, Chaibe. Fábio Boa Chaibe. tarde. Aí Opa. sim, aí sim. Boa tarde. Ô, Chaibe, eu preparei uma enquete pra hoje. Eu queria da tua aprovação. Será que Pois o não. Brasil ele precisa de um técnico estrangeiro pra melhorar ou quem sabe dar aí um alento ao povo brasileiro quando o assunto é futebol? Você acha que essa enquete vai ser boa ou não? Vai ser muito boa porque é o assunto do momento, né? Infelizmente, Dorival Júnior não está fazendo um bom trabalho na seleção brasileira. São 10 partidas, com 56% de aproveitamento apenas.
não tão distante quanto do antecessor, Fernando Diniz, que era muito contestado também. E tem tem algo mais também, né? O Dorival Júnior teve um mês de trabalho com a equipe, apesar de estar na Copa América, trabalhou com a equipe e a gente, infelizmente, não viu evolução no trabalho desses 2 últimos jogos, né? Com a vitória sobre o Equador por 1-0 e essa derrota com o Paraguai, com o Brasil não jogando nada, não mostrando um bom futebol, não mostrando a forma coletiva. Acho que essa enquete é muito boa assim, viu, Lupi? Nossa. E ó, ainda bem que hoje já tem Série B, Série A e Copa do Brasil, porque ver jogo da seleção é entediante. Não, mas assim, posso já responder? Seleção Não, blasé. Posso falar da minha eu opinião em quero relação à aval. enquete? O Fábio deu aval. Deu aval. Vocês concordam? Sim, Você mano, acha que total. vai engajar? Muito, vai Eu engajar concordo. muito. Então, peraí. Vamos, para quem quiser participar Boa. da enquete, 19 99186 9070 é o WhatsApp da CBN, é o WhatsApp do Arena CBN, 19 99186 9070. Você é a favor da contratação de um técnico estrangeiro? Nós não estamos colocando nomes em pauta, em discussão. Você é apenas para saber se você concorda ou não com um treinador estrangeiro para comandar a seleção brasileira. Você quer responder, Pio? Eu posso? Já? Posso pedir Vo- só pra você- gente... como Sabe por quê? como dissemos na abertura do programa, a vinheta disse o seguinte: hoje, com o Antônio Lupe. Vamos Ou fazer o seja, seguinte, você então. que manda. É o Com condutor. Antônio Eu já Lupe. queria ouvir isso muito, aí. eu queria ouvir a sua opinião, mas sabe o que é? Tem um negócio que esse cara faz todo dia lá, ele chega, ele levanta 3h07 Da manhã. o porquê dos 7 minutos eu não faço ideia, e ele vem trabalhar, e qual é a primeira coisa que ele realiza quando chega no complexo de comunicação onde trabalha? Ele faz o sarcófago. Então no dia 11 de setembro é uma data. Uma Nossa, data emblemática, emblemática, hein? Marcante, hein? Data pesada, hein? Pesada. Olha, Rapaz, ali naquele momento, você lembra onde você tava? exato, eu tava na IPTV. Você lembra onde você tava, Pio? No Eu dia tava em das casa. Torres? Tava Eu em casa. estava trabalhando. Você lembra? Tava em casa. Estava indo almoçar com os meus amigos do futebol interior. Olha só, você lembra, Almoçar, Chay? mas foi 10, 9 Eu e pouco, meia, estava- 10 mas da manhã. Tava- Não, mas aí correu, né? É. Ah, tá. Assim, o que mais me marcou foi isso. Sim. Por mais que curioso que possa parecer, eu estava nos Estados Unidos, cara. Passei Ô, louco. Vai fora. Fiquei aflito lá, tava Caramba, Ô, louco, em você Orlando. tava em que cidade? Eu estava em Orlando, Ah, na verdade nossa. Gainesville, do Ah, lado sabia. da Gainesville, na Flórida também, Ah, quem ali não perto sabe? da NASA também, onde era um dos alvos também do ataque Foi- do ataque terrorista, acabou passando muito perrengue ali Não também. passava muito nem sinal de nervosismo. Wi-Fi, né, Fábio Chaves? É verdade. Não passava. O que foi maluco, eu lembro como se fosse hoje. Eu também. Que eu estudava à tarde, então eu tava em casa e me lembro que assistindo a TV Globo, tinha tido o primeiro avião e tal. E quando teve o segundo. Foi pós-Toninho, né? Foi Toninho tinha pós-Toninho, sido em exatamente. Quando o segundo avião veio em direção. Toca. Acho que era o Brunier que tava apresentando, se eu não me engano, não tenho certeza. Ele Não falou. recordo. Ele falou. Aí você tá revendo o momento. Só que Era o segundo avião. era o segundo. Era o segundo. E ele falou: você tá aí revendo o momento. Na minha cabeça, eu olhei e falei: mas peraí. Será que é Mas repeteco? não tá revendo, porque o outro prédio já tá pegando fogo. Aí ele deu uma respirada e falou: não, é o Nossa. segundo. O Cara, segundo ficou foi ao um vivo. branco. O segundo foi ao vivo, Foi ao exatamente. vivo. Porque tava Cara, foi todo um mundo negócio mostrando louco, por né, causa do velho? primeiro. E assim, Foi foi maluco, muito cara. louco, porque mexe com a programação. EPTV Não, afiliada da Rede não, Globo, total. Globo. Caiu tudo. Entrou- Caiu tudo, caiu Foi tudo, um- tudo. Nossa. Rapaz, eu tava indo pra escola. Eu tava na escola que eu estava de manhã, ao Aham. contrário. Aí o pessoal começou a... Ah, tem que ir embora, tem que liberar, que não sei o quê. Aí liberou. Foi todo Liberou? mundo embora, liberou. Foi todo mundo embora. Foi todo mundo embora. Nossa, muito Hoje maluco. também é aniversário, só a data traz lembranças negativas, né, por conta do 11 de setembro, mas hoje é aniversário do Thiago Freitas, nosso amigo do Marco Guarizo, amigo, Boa. trabalha, é nosso companheiro de profissão. Grande abraço pro Thiagão Freitas, hoje completa 40 anos de idade. Aê, Agora já vem a idade doenta, né? agora começa a sentir agora as dor, dor, ele Agora a corre. recuperação agora é mais, bem a mais idade lenta. do condor. Exatamente. Aqui. É. Bom, e no dia 11 de setembro nós também tivemos um jogo. Um jogo muito especial. O Guarani entrou em campo. O Bugre. E ele enfrentou uma equipe
das mais tradicionais Mas- da América Latina. Mas, Nossa. mas para dar ênfase. ênfase e trazer curiosidade para os ouvintes e também para os participantes, esse jogo que o William Cabelo separou lá no acervo EP, EP. ele aconteceu no mesmo ano que essa música foi lançada. Sandra de Sandra de Sá. 80 e... Não, não é Não, dá uma segurada aí, Final da década de 80. Pochete. Final? Na época era Sandra Sá. Sandra Sá, depois virou Sandra Dessa. de Sá, Flamenguista de 4. Flamenguista, né? Flamenguista. Pelo menos aqui, quando ele não dá, o pessoal acerta. Pelo menos o cantor, né? Ah, se fosse lá, Moisés. era Alcione, Ah, não, né? não Ele ia Ele soltar ia umas falar. dessas. Bom, é o seguinte, pode frear, Sara porque Jane. Sara Jane. Baby do Brasil. Baby do Brasil. É o seguinte, esse jogo aconteceu no dia 11, essa música foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago de hoje. Hoje temos Corinthians e Juventude, temos Atlético Paranaense e Vasco da Gama, vamos conhecer os semifinalistas, mas a enquete é se você é a favor ou não de um técnico estrangeiro para comandar a seleção brasileira. São 4 horas e 17 minutos, um rápido intervalo, daqui a pouco vamos ouvir a opinião de Rafael Pio sobre essa questão do técnico estrangeiro no comando da Seleça. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4 horas e 24 minutos, a nossa enquete é para saber se você é contra ou a favor de um técnico estrangeiro, para quem sabe a última cartada para arrumar a seleção brasileira. Antes do comentário do Rafael Pio, que está muito animado para dar a opinião, do Carlão de Freitas, do Scheibe e do Cabelo, nós vamos ouvir quem entende e quem manja. A mensagem é longa, mas ela traz todos os detalhes do porquê nós estamos passando vexame com a seleção brasileira. Olá, boa tarde, participando novamente, a segunda vez. Espero que todos estejam bem. Sim, Conceição. É o seguinte, eu não entendo nada de futebol, mas eu gosto muito de futebol, né? Sim. Então eu gosto de assistir o meu time, gosto de assistir jogos bacanas, né? Jogos, às vezes nem tão importantes, mas que tem uma partida assim interessante, que você se anime a ficar assistindo, né? Algumas jogadas e tal. O que eu acho, no meu fraco entender, né? Eu assisti o jogo ontem. Assim, eu acho que o nosso time, ele tá... Quer dizer, se é que a gente tem um time, né? Nossa, já deu a ele primeira. tá perdido. Nós temos bons jogadores, excelentes jogadores, que jogam nos melhores times da Europa, que jogam bons times do Brasil. Mas nós não temos líder, não temos capitão, não temos treinador. Então, tá faltando, sabe, aquele toque, sabe? Gente, vamos lá, vamos fazer um time. Tá cheio de gente boa. Sim. Então, assim, na minha opinião, falta Conceição está liderança falando. de treinador, falta liderança dentro de campo. É um salve-se quem puder, entendeu? Joga a bola pra cá, joga a bola pra lá. A pessoa chega lá na frente, não tem ninguém para ele passar a bola. Então, assim, tá triste, sabe? Tá muito triste. Um abração para todos. Olha, Conceição, você errou da sua mensagem no começo ao dizer que você não entende de futebol. O que você fez retrata
com propriedade o que é a seleção brasileira. Inclusive, se você quiser me mandar um currículo, nós estamos contratando uma nova comentarista, porque o Carlão, a gente já sabe, é um grande mureta. Você já pegou e já desceu a lenha, esmiuçou com educação clássica, com maestria. Com maestria. Por que você pergunta as coisas pro Carlão? Ah, empate. E o Brasil hoje? Ah, vai dar Brasil. Mas não vem com aquele argumento... Aqui, ó, a Conceição já chegou, a Conceição ela foi rasgando. E aí, Rafael Pio? Eu acho que já passou da hora de termos um treinador estrangeiro, porque é o seguinte, Antônio, o Brasil tem protagonistas em alguns clubes europeus, que fique claro, em alguns. Antigamente a gente tinha do goleiro até o atacante, os caras que eram protagonistas nos clubes que jogavam, e eram todos clubes grandes. Agora tem uma meia dúzia lá que joga em time mediano da Europa, mas tá na Europa, enfim. Os treinadores que têm o padrão europeu conseguem ser competitivos. A gente pega as seleções hoje que o Brasil não consegue jogar. Assistindo a Liga das Nações lá da Europa, a Nations League. Nations League. Cara, yes, baby. A Série B da Oh my God! Eu vou falar pra você, a Série B da Nations League tem time jogando muito melhor que a seleção brasileira, porque os treinadores estão conseguindo dar aquele padrão de jogo. Você pega técnico brasileiro, por que a gente não tem técnico brasileiro hoje fazendo sucesso lá fora? Porque o padrãozinho é o mesmo. A gente tem muito estrangeiro no Brasil, treinando times no Brasil. Agora, brasileiros fora fazendo sucesso, a gente não tem. Então, já passou da hora. Tem que dar o padrão de jogo europeu para a seleção brasileira. Por isso que Vini não joga, Rodrigo não joga, ninguém consegue jogar na seleção, porque o treinador é brasileiro. 4 horas e 28 minutos, Fábio Chaib, você embarca no ônibus do Pio ou você tem um ônibus, um pensamento diferente sobre a presença de um treinador estrangeiro na seleção brasileira? Que ontem perdeu para o Paraguai, hein? Porque fique claro, estamos em quinto nas eliminatórias. Quinto! São 10 participantes. Perdeu pro Paraguai, que tem Isidro Pita como centroavante, né? Mas um dos times rebaixados. Estamos na ponta da linha com o Isidro Pita, atacante do Paraguai. E tem no gol um reserva do Botafogo que não joga há muito tempo, também o Gatito Fernandes. Eu tô de acordo com o Pio, eu acho que tem que ter um técnico estrangeiro, porque o melhor técnico brasileiro, infelizmente, passou recentemente por lá e não deu conta também, o Tite. Apesar de boas atuações, foi eliminado em 2 Copas seguidas, acho que ele não aceita novamente o cargo de seleção brasileira. Dorival é muito bom treinador, mas para clube, né? Dorival acho que não tem o tamanho da seleção brasileira, e o meu nome para o técnico estrangeiro já tem a carta marcada. Seria o alemão Jürgen Klopp, que está sem trabalhar agora. Mas ele não aposentou? Acho que assumiria a seleção brasileira. A seleção brasileira é muito bem vista lá fora ainda, como Guardiola já disse uma vez, que teria um sonho de trabalhar na seleção brasileira. Eu acho que seria uma cartada excelente. A CBF é milionária, bilionária. Recebe mais de 1 bilhão por ano. Teria esse cacife para bancar o Klopp. Acho que seria uma boa trazer um treinador que tem os conhecimentos que a gente tanto procura aí e ficar nessa roda gigante aqui entre técnicos brasileiros. Não vai sair dessa. A gente já sabe como está a situação do Brasil e tende a piorar caso não esteja feita uma mudança prontamente, né? É verdade. Bom, faltam 2 opiniões aqui da bancada. Falta do Carlão de Freitas e do Cabelo. Alguém é contra a esse pensamento do Pio e do Fábio Chaib? Eu não. Então nem precisa falar. São 4 horas e 30 minutos. Vamos colocar mais um áudio? Não, vamos pegar a opinião do Carlão. Eu fico com dó deles, eu não sou igual ele, Mas eu não sou igual ele. O meu coração, ele fica machucado quando isso acontece. Tem um coração peludo. Ele fica machucado. Como então, é que estamos pro repórter CBN? Estamos bem ainda? Pode. Pode ir? Então vai, descorra então, Cabelo, por favor. Não, rapidamente. O meu é coice de porco. É o seguinte. Eu acho que teria saído desse marasmo, dessa mesmice. É uma opção. Vejo com bons olhos a chegada de um técnico estrangeiro, porque a seleção é a cara do seu técnico no momento e no comando do Scred Canarinho. Uma seleção blasé. O que significa blasé? É uma seleção sem alma, sem espírito, sem gana. Então, sem entrega. É um jogo... Parece que o Brasil joga, tanto faz, aquela coisa. E, infelizmente, eu tô com o Chaib nessa. O Dorival Júnior pra seleção, acho que não deu liga, e no Brasil, eu não vejo no momento o nome
para assumir a seleção. Daí a opção de trazer um treinador estrangeiro. Já chamou lá? Chamou lá, Carlão. Obrigado, viu? Valeu. Bom, até amanhã. Repórter CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 11 de setembro de 2024. A pesquisa Quest, divulgada hoje para a Prefeitura do Rio de Janeiro, aponta que o atual prefeito e candidato à reeleição, Eduardo Paes, ampliou a vantagem na corrida eleitoral. Paes, do PSD, cresceu 4 pontos percentuais e aparece com 64% das intenções de voto. Alexandre Ramagem, do PL, aparece com 13% e Tarcísio Mota, do PSOL, tem 4%. Rodrigo Amorim, do União Brasil, Marcelo Queiroz, do PP, Ciro Garcia, do PSTU, Juliette Pantoja, do UP e Carol Esponza, do Novo, possuem 1% do eleitorado. O candidato Henrique Simonar, do PCO, não pontuou. Brancos e nulos somam 8%. Os que não sabem em quem votar, 6%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE sob o protocolo RJ 05862/2024. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Controladoria Geral da União amplie as investigações sobre as cidades que mais receberam recursos do orçamento secreto. A decisão concedeu o prazo de 60 dias para a CGU avaliar quais foram as cidades de cada região do Brasil que mais se beneficiaram com os valores destinados por parlamentares. Após a resposta da Controladoria, Dino vai convocar uma audiência para analisar as provas. O Ministério de Minas e Energia estuda reimplementar o horário de verão no Brasil. A medida busca reduzir os impactos da atual crise hídrica sobre o setor elétrico. A informação foi confirmada pelo chefe da pasta, Alexandre Silveira. Segundo o ministro, o horário de verão ajuda a impulsionar a economia, além de favorecer o sistema em um momento crítico, causado pela seca, junto ao forte calor e ao grande consumo de energia no horário de pico. E a Organização Meteorológica Mundial afirmou que há 60% de probabilidade do surgimento de condições para que o Laninha ocorra no final deste ano. O fenômeno acontece quando as águas do Pacífico Equatorial esfriam mais que o habitual, provocando uma redução temporária da temperatura do planeta. A agência da ONU alertou, no entanto, que o aquecimento global em longo prazo permanece. No horário de Brasília, 4h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Mário Quintino, uma excelente tarde para você aqui no Arena CBN com as informações das estradas da região. Tá tudo tranquilo ou tem algum ponto que você destaca para os ouvintes que estão curtindo a Arena? Boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Tem dificuldades para quem segue pela rodovia dos Bandeirantes. Tem uma ocorrência à altura de Vinhedo, atenção, à altura do quilômetro 74, para você que vai em direção da capital paulista, pelo menos 1 quilômetro de lentidão ali pela região, então atenção pela Bandeirantes. Ainda em direção da capital paulista, a rodovia Anhanguera com lentidão em Jundiaí, do quilômetro 62 até o quilômetro 60, atenção também no trecho. Rapidamente, Lupe, na região de Jundiaí, teve um acidente mais cedo na Dom Gabriel Paulino Couto, na chegada para a rodovia Anhanguera, região do aeroporto de Jundiaí. Ainda com bastante trânsito lá, bastante lentidão nos dois sentidos, então atenção também pela Dom Gabriel para quem é da região de Jundiaí. Lupe. Muito obrigado, Mário, que volta na programação da CBN no ponto final para atualizar a situação do trânsito em Campinas, em toda a região. 4h36. Dica do dia Seresto. Evite o trânsito de carrapatos e pulgas no seu pet. A coleira Seresto protege seu cão contra pulgas e carrapatos e os gatos contra pulgas por até 8 meses. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir? Por qual caminho ir?
E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa... Do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Na última semana, a Confederação Brasileira de Voleibol oficializou a permanência de José Roberto Guimarães no comando da seleção feminina e Bernardinho no comando da seleção masculina adulta do Brasil. Os profissionais serão os responsáveis pelo ciclo Los Angeles 2028. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h39, alô CBN! O problema maior dessa seleção é a safra ruim de jogadores. Nosso time é formado basicamente por times do segundo escalão da Europa. O Tite fazia milagres. É o Samuca Fidelis. Para quem não sabe, Samuca Fidelis, ele trabalha no mesmo complexo educacional em que a minha digníssima trabalha. Muito bem, muito bem. Aqui na cidade de Campinas. Então ele é aos seus olhos lá no complexo? Sim, eu penso, mas eu confio. Não precisa, né? A gente confia. Carlão de Freitas, por favor, a sua opinião. Antes então de eu passar lá. a opinião do ouvinte aqui, Primeiro deixa eu mandar um abraço ele aqui para ele. Sou 100% a favor. Técnico estrangeiro. Já há muitos anos isto está evidente. É o Valcir, do Swiss Park, de preferência europeu. Quantos técnicos brasileiros atuam hoje na Europa? Ele pergunta. É verdade, hein, Valcir? Obrigado pela participação. Pois não, Carlão, desculpa, mas antes deixa eu mandar um abraço aqui. Pode ir. Eu gostei do... O Samuca, ele citou algo aí, o Tite, né? O Tite, o Fabião foi bem, gostei também. Hoje ele é, por favor, entendam, o melhor técnico brasileiro. Eu acho o Tite o melhor técnico brasileiro. Eu também acho. É um cara que organiza, que conseguiu organizar a seleção brasileira, mas infelizmente em Copas do Mundo o resultado não foi legal e por isso até hoje está escanteado. Não vou dizer queimado, mas está em desuso com relação... um bom trampo, né? Ótimo, né? Tá. É um ótimo trampo. Eu concordo com o Pio, com o Fábio Chabe, com o Cabelo. Eu acho que a seleção precisa sim inovar com relação ao comando técnico. Porém, só trocar o treinador dá a impressão daquela coisa de colocar sujeira para debaixo do tapete, né? Porque eu acho que a seleção brasileira, o problema é bem mais complexo do que treinador. A safra, não temos mais individualidades ou referências, a maneira como o processo de Copa do Mundo está sendo conduzido após a nossa eliminação no Catar.
namoramos um treinador, não sei nem se houve o namoro, isso não aconteceu com o Ancelotti. Aí você traz o Ramon para um jogo. Nossa, aí traz o Ramon para um jogo. Aí você contrata o Fernando Diniz, que na época era o melhor técnico do Brasil, como interino da seleção. Isso é uma humilhação pro próprio Diniz. E aí você não tem convicção do trabalho, aí vem o Dorival Júnior, ou seja, então é um momento completamente difícil e complicado que vive a seleção brasileira. Dentro do processo, vale a troca de treinador, vale um técnico estrangeiro, mas a troca deveria ser geral, tudo que envolve a seleção brasileira, porque o negócio tá feio. Boa tarde a todos os amigos da CBN, do Arena. Penso que não temos comando, começando pela presidência. Presidente que está no cargo errado. Acho que o presidente da CBF deveria ser o da Federação Paulista. E ainda ficamos sem um técnico também, pois Dorival só é de clube. Acho que neste momento poderíamos ter um estrangeiro. Abel, do Palmeiras. Sabe quem falou isso? Ele deixou a Ponte Preta de lado e foi falar sobre seleção brasileira. Paulo Kikuchi, o amigo do japonês. Mas o Abel eu não concordo. Eu também não. Eu não concordo, porque aí eu acho que ele precisa técnico meio abrasileirado já. Não, Pio. Sabe o que é? O Abel, ele tem... O forte do Abel não é jogo. É ter o comando da dia coisa, né? É dia a dia. A gestão. Ele tem uma gestão de elenco impecável. Se você consegue gerir um bom elenco, você consegue resultados. Tá aí. Na seleção você não tem esse trabalho do dia a dia. Vai treinar uma vez a cada 4 meses. Aí chega lá, é jogo. Então eu acho que... Outra coisa, né, Lupe? O pessoal fala muito em safra, na qual eu concordo, mas... Hoje, eu acho que a escassez de craques, ela domina o mundo, né? Porque após Cristiano Ronaldo e Messi, quem que nós temos? Tá? O Mbappé? Não chegou. O Mbappé, né? Então, não nós temos um problema de safra. Se pegarmos hoje, qual que é a principal seleção do mundo? Talvez a Argentina. Se fizermos um... Esse pode ser. Mas se fizermos um cara a cara Brasil e Argentina, a gente pode perder, mas eu acho que não perde de muito, não. Né? Agora, nós não temos confiança, o trabalho completamente equivocado, diferente da seleção argentina, que também passou por situação ruim, mas que está com a confiança lá em cima, né? Eu posso até falar uma besteira aqui, talvez seja muito grande, inclusive vocês me digam se for. A gente vai falar, se for. Pode ser bem sincero. Mas em 94, a gente também não tinha, antes da Copa do Mundo começar... era uma geração contestada de 90. Não dava pra dizer que era uma seleção lotada de craques. A de 98 e a de 2002, aí já é... 2002, 2006, aí já era diferente. Agora, a de 94, ela era contestada pra caramba, e jogou muita bola. E era uma seleção trabalhadora, né? Era uma seleção operária que jogava pro Romário. Aí quando tinha que... algo mais. O algo mais era o destaque individual, né, Chay? É que na seleção de 90... Exatamente, o Romário. Exatamente. Agora voltou pro último jogo e na Copa do Mundo destruiu, jogando a seleção em função dele. Assim como o Ronaldo em 2002 Só também. Que a minha esperança com relação ao Mundial é o seguinte, a Copa do Mundo é um tiro curto. Às vezes você faz um processo maravilhoso de preparação, como fizemos em 18, né, com o Tite invicto, aquela coisa sensacional e eliminatória, e não fomos bem no Mundial. Não tem aquela receita exata de como conquistar a Copa do Mundo. A própria Argentina, ela chega tumultuada, perde o primeiro jogo, mas ela se acerta e é campeã. E hoje virou essa potência. Agora, o que me causa, assim, espanto é a maneira como joga. Não tem vibração. Não tem espírito. Um sono danado. Não tem espírito. Sabe? Os jogadores da Europa vêm pra cá, esse blasé que o Cabelo fala. Realmente é muito complicado hoje acompanhar uma seleção brasileira. Tá difícil, realmente tá difícil. Boa tarde, vergonha mesmo foi ver Vini Júnior e Rodrigo assistirem o Jogo do Brasil em campo. Nossa. E tá mandando um abraço pro Pio, Opa! O cara das transmissões emocionantes. É Pio! Alexandre lá do Nova Europa, hein? Ó, Alexandre E ele é hater de Eliel. Fala, galera do Arena. O que seria da nossa vida sem os jogos e placares aleatórios do Cabelo? Aliás, o rapaz pediu pra avisar aí que tá 2x0, né? Já pro... O Olaria ampliou, tá 2x0. É no Maracanã o jogo? Não, Rua Bariri. 44 do segundo. Tá bom, é no Maracanã. 44 do segundo tempo na Rua Bariri. Na Rua Bariri. Olaria campeão brasileiro da Série C de 81. A Taça Nossa, que legal. Nossa, tá bom, tá excelente. Nossa, que delícia. Como não homenagear, como não esquecer. Você falou que ia falar bobeira. Bobeira foi o Carlão falar ser no Maracanã esse jogo. Não, mas com todo respeito. Não, é um jogo de uma magnitude. Desculpa, o Maracanã, essa agressão. Só eu defendo os pequenos. Problema não é técnico, são jogadores, nem precisam de dinheiro e não tem raça. Juninho Gambetta, Jorge Jesus,
Meu nome é Renato Tedeschi, grande Renatão. Tamo Tedeschi? junto. Será que tem algum parentesco com Antônio Carlos Tedeschi? Não sei, hein? Opa! O Canhotinha está bravo, é o Gerson Canhotinha, né? Tá bravo. O Brasil caiu diante do todo-poderoso Paraguai. Vini Júnior não joga nada. Paulo Dias de Hortolândia. Técnico estrangeiro, eu acho que é ser muito vira-lata. A gente tem competência aqui dentro. A gente só não achou um esquema certo com o jogador certo. Edson Antunes. Peraí, Chaib, deixa eu só dar mais uma passada aqui. Fabiano Moreira, de Campinas. Meu técnico para a seleção seria o Diego Simeone. Cobra entrega, ou você dá o sangue ou nem joga. Ele ia fazer esta geração PlayStation jogar com mais vontade. Grande Fabiano Moreira. A última, Chaib, antes de eu mandar pra você. Se prepara, Fábio Chaib. Boa tarde, tudo bem com vocês? Olha que vergonha, essa seleção tá pior que o meu time, o Santos. Ouve meu áudio. Ah, já mandei o áudio, tem que ir pro intervalo? Deixa eu ouvir só a opinião do Chaib, que ele quer falar. Pois não, Chaib? Ih, já mudaram até o Chaib ali. Eu queria mandar um abraço também para um cara que ouve bastante o Arena, todo dia ouvindo a gente. Assíduo, é santista também, tá meio receoso com a situação do Peixe, mas acredita no Santos na Série A do ano que vem. É o Rodrigo Geroto. Ele também é tenista, viu? Considerado o Djokovic lá do Careca Sport Center. Dá pneu em todo mundo lá, 6-0 sempre. Um abraço pro Rodrigo Geroto. Amanhã no Instagram eu achei que ele, viu? Eu achei que ele ia trazer uma informação bombástica, porque você tava no meio das coisas e ele falou, Lupe! Não, mas é por causa dos ouvintes, né, cara? Sim. O Carlão deu relaxo, falou que não teve craque depois do Messi do SR7. Onde fica o menino Ney? Aí já mexeu. Não, o Ney foi. E o Ney seria antes, inclusive, mas não foi também. Não, tô falando craque assim. Messi e Cristiano Ronaldo, eu acho que já dá pra entender. Boa tarde. Daqui 2 meses o Ney tá aí, daqui 2 meses. Nossa, vem Sou logo, a favor né, do treinador estrangeiro, gigante motorista. Boa, Quem mandou mensagem é o José. Eu não entendi o José, o gigante motorista. Paulo, será que é o Mourinho? Que o Mourinho gosta do ônibus. Ele coloca um pode ônibus, ser, né? pode ser. Boa. Pode ser. Eu não tenho essa rapidez no raciocínio. Grandes, tem mais áudio? Vamos colocar mais áudios, ô meu caro Bolacha, que hoje está na técnica ao lado de Daniel França. Pode ir. Boa tarde, pessoal da Arena, CBN, é o Gramado, tudo bem? Uma pergunta pro Carlão. O que tá mais difícil? Torcer pra Ponte ou torcer pro Brasil? Tá louco, hein? O restante do país tá sabendo que é torcer pra Ponte. E aí, Carlão? Fala aí, Carlão. A pergunta fala aí, Carlão. a pergunta pra você. Tá mais difícil o que é mais difícil, Carlão? Mas assim, rapidinho. Rapidinho. Vai, e aí? Tá mais difícil torcer pra seleção. Torcer pra seleção. Opa, olha lá. Pegamos. Mais Boa, hein, Gramari? Muito amigo. Eu já havia mandado mensagem aí que o Brasil tem que aposentar essa camisa amarela. E eu tô começando a concordar com isso. Ela precisa mudar. O Brasil tem que jogar de branco ou de azul, porque essa amarelinha aí tá trazendo maus fluidos. Nossa, camisa amarela é sagrada. Boa. Mas aí eu acho que tem um viés político aí nessa mensagem dele, viu? Mais um áudio. Não vamos mexer com isso, não. Guilherme de Campinas aqui. Não adianta contratar técnico estrangeiro, não. Pode trazer o Guardiola, o Klopp, o Ancelotti, que não vai dar jeito nessa seleção, não. Enquanto os abutres da CBF não vazar todo mundo. Não adianta nada trazer técnico e não dar liberdade pro cara trabalhar, ué. Enquanto os empresários mandar na seleção, vai ser isso aí. Vai mais um, vai que ele chama de novo. Mais um. Ô, meus amigos, tudo bem? Vocês aí da CBN? É o seguinte, falta muita coisa na seleção brasileira. Falta jogador, falta tudo. E falta principalmente o Neymar. Neymar é imprescindível. Boa. Tem mais um? Boa. Vai que ele chama de novo, hein? Pelo amor de Deus. Gente, amigos da CBN, aqui quem fala é o Sandro, primo do JP de Moraes. JP de Moraes do referência. Melhor técnico para seleção brasileira é o professor Hélio dos Anjos, o rei da segundona. Boa, professor Hélio tá no mercado, hein? Tá na pista. Mais um, antes do intervalo. Boa tarde. Boa tarde. Opa. Eu não sou a favor de técnico estrangeiro, nada.
Eu acho que tem que ter jogador brasileiro que realmente queira jogar. Porque os que estão aí não estão nem aí com a seleção, só estão preocupados com internet, com ganhar dinheiro, e não estão nem aí com futebol. Eu concordo. Então tem que ter jogador brasileiro. Tá. Geraldo de Hortolândia. Geraldo, eu concordo com você. Sabe por quê? Na época que tinha o fax, o Brasil, meu amigo, foi pentacampeão. 2002, Inclusive, hoje já rolou de várias páginas, viu? Já, né? Boa tarde, meus amigos. Firmeza? Emerson César Porteiro. Opa! Gente, essa lição tá horrível demais. Tá no busão, hein? Tá acostumado aí com tudo aí. Horrível demais. Principalmente nosso goleiro aí, o Alisson, chama gol, sempre busca a bola lá dentro. Pelo amor de Deus, horrível, horrível. Calma. E hoje, absolutamente nada tira a vitória do Corinthians. O Corinthians hoje joga, ganha o jogo e se classifica. Hoje, absolutamente nada tira a vitória do Coringão, do Corinthians. Um beijo e abraço pra vocês aí, boa tarde. O Neto mandou mensagem aqui. Paquetá armando o time é de doer. E o Ganso nem foi convocado. Traz o Klopp. É o Neto de Campinas, final do telefone 5363. A gente vai pro intervalo da volta. Tem o Corinthians contra o Juventude e a gente também vai fazer o sarcófago, porque o William Cabelo está impaciente ao meu lado, querendo desvendar qual o ano do jogo de hoje. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. São 4 horas e 54 minutos. Rafael Ângelo, hoje o seu time entra em campo, hein? O Corinthians enfrenta o Juventude. Vale destacar que no jogo de ida, o Juventude ganhou por 2-1. Sem Memphis Depay. Eu perguntei pro Júlio hoje, é Depay ou Depay? Ele falou, não, fala Depay. É Depay. Ou só Memphis, né? Sem Memphis, hein? Chegou hoje, né, de madrugada no Brasil, mas não joga porque não está inscrito. No camarote. Isso. Memphis Depay pode... Não, eu ia falar porque ele pode ser inscrito na final. Você acha que você vai ver o Depay na Copa do Brasil ou hoje da Juventude? Hoje da Juventude. Ô, louco. Eu acho que o Corinthians ganha. Mas eu fiz um baita de um discurso. Tentou convencer. Não, mas não adianta. Eu acho que o máximo que pode acontecer é o Corinthians ganhar 1-0, 2-1 no tempo normal e nas penalidades da Juventude. Mas eu acho que o Corinthians empata o jogo. 0-0, 1-1, feio. Aquele jogo bem borocochô. Calando 45 mil torcedores quase que estarão. República Democrática do Corinthians. Na arena. Ô, Fábio Scheibe, o Verde hoje vai falar mais forte lá na arena ou não?
O Juventude tem uma boa vantagem, mas aguentar esses 45 mil torcedores do Corinthians ali no pescoço deles o tempo inteiro vai ser difícil. Mas o Juventude tem que sair pro jogo. Se ficar defendendo só, vai tomar sacolada, né? Então, mas aí, Fábio Scheib, o Cabelo no intervalo disse que se grito... Se grito resolvesse, porco não morria? É isso? Eu não disse isso, mas faz diferença, bastante, diferença, sim. No Corinthians é diferente. Nesse caso não se aplica. Nesse caso não se aplica. Corinthians... Porque é porco, né? O Corinthians não é porco, né? Exatamente. Não, mas o grande problema ultimamente é que, assim, nem a torcida tá conseguindo fazer diferença. Corinthians mesmo com... todo jogo tem 40 mil torcedores lá, e o Corinthians tá nessa situação. Se fosse assim, ele ficava todo o campeonato entre os 5 primeiros. E aí, Carlos? Mas hoje é eliminatória, né, cara? Não. Eu acho que o Corinthians consegue reverter. O Juventude vem aí, teve uma pequena queda no Brasileiro. O clima vai estar totalmente favorável. Propício, né? A apresentação do Depay também vai gerar aí uma catarse na Neoquímica Arena. E hoje o Corinthians se classifica. Eu acho que vai rolar até um frenesi. Uma mobilização social. Pichote cantava frenesi. Nossa, só para atualizar o futebol, agora a TAR acabou de terminar no Bruno José Daniel. Palmeiras ganhou por 3-1 do Atlético Paranaense, está na final do Brasileiro Sub-20, mostrando a força da base palestrina. E atualizando, o Olaria bateu por 2-0, acabou Friense e pega o Zinzane, que eliminou o Bom Sucesso. Quem? O Zinzane do Rio de Janeiro eliminou o Bom Sucesso. Para. Não existe isso, time. A audiência tá comigo. Quem? Boa tarde, Rafael Pio, corintiano, é o corintiano da Shopee. Fala sério. Quem mandou mensagem aqui foi o Newton de Paula. Newton, você vê que cada não deixa homem... de ter um pouco de razão. Vamos lá, Bolacha, porque senão o pessoal aqui empolga, velho. Essa música, ela foi lançada. Onde? Vai embora? Então vai. É 1 ou 2? É 1? Beleza. Vai fazer o número 1 Pio, então não vai participar do sarcófago. Nunca vi o cara sair do programa no banheiro, velho. Nunca vi isso, é a primeira vez. O Guarani enfrentou quem? O Atlético Mineiro, o Galo. O Galo, forte e vingador. Quem que tinha no Atlético Mineiro? O Carlão. O Carlão ontem que jogou no Palmeiras. Não, esse Carlão ele foi revelado na Esportiva de Guaxupé. Tá. Passou do Rio Branco de Andradas e aí, numa passagem do Fabril de Lavras, desembarcou. Não sei se você lembra, mas da passagem dele no Esporte Clube Uberaba. Foi. O vermelho. O vermelho, tradicional. Exatamente. Não é esse novo, não. É o Estádio Uberaba. João Guido. João Guido. Meu tio jogou no Uberaba. Muito bom. Ele também passou rapidamente, mas assim, bem rápido, Tumbiara, mas aí depois transformou em clube empresa. Aí não logrou isso. Aí um entrou com o pé, o outro entrou com o outro lá. Carlão. Eu vou de 8,6. E aí, Scheib? 87. O Pio foi no banheiro, não vai participar, né? 8-3, né? 8-3 ele passou? Se bem que 87 teve a Copa União, não jogou contra o time do primeiro escalão, praticamente. Bom, mas palpite dado é palpite confirmado. Vamos pro jogo no youtube.com/CBN Campinas, a reportagem que foi exibida na época. Um jogo de nível técnico bastante baixo no Brinco de Ouro. No primeiro tempo, prevaleceram os passes errados de ambas as partes. E só mesmo essa cabeçada de Tozinho mexeu com a torcida. No segundo tempo, os dois times se soltaram um pouco mais. E logo no começo, Marquinhos acertou essa bomba no travessão do Guarani. Refeito do susto, o Bugre respondeu com esse lançamento de Pedrinho para Tony, que chutou prensado. Na sobra, Careca também chutou. O goleiro Rômulo largou e o mesmo Tony bateu para o gol vazio. Guarani 1-0. Na pressão, o Atlético tentou um empate e poderia ter conseguido nesse cruzamento de Hélder, que pegou o efeito e bateu na trave. E nessa grande confusão na área do Guarani, que Tozinho salvou embaixo do gol. Final, Guarani 1, Atlético 0. Guarani 1, Atlético Mineiro 0. Quem que foi o vencedor? Nossa. Toca aqui, cara. Toca aqui, cara. Aí sim. Qual é Zinzane. minha sapa? Zinzane na cabeça. Vai. Guarani 1, Atlético Mineiro, Brasileirão 88. Guarani de Sérgio Nery, Marquinhos, Wagner Júnior e Alberes. Tozinho Boiadeiro, depois Wagner Mancini e Pedrinho Maradona, depois Zé Rubens. Tony, Mário Maguila e Careca, técnico finado Eli Carlos. Boa. O Careca não tinha ido pro São Paulo? É a Bianchese. É o Careca Bianchese, é outro Scheib.
É, quer falar o Atlético? O Atlético Mineiro de Rômulo, Carlão, Flávio Luizinho e Paulo Roberto Prestes, Éder Lopes, Renato e Moacir, depois Ailton, Marquinhos, Saulo e Helder, técnico Tele Santana. Não é palpite. Quem se classifica? Corinthians ou Juventude, Chaibe? Corinthians. Pio? Juventude. Cabelo? Corinthians. Quem se classifica? Atlético Paranaense ou Vasco da Gama, Pio? Vasco. Cabelo? Vasco. Chaibe? Furacão. Carlão? Furacão. Vai dar Vasco e vai dar Juventude. Uma excelente quarta-feira pra todo mundo. E hoje tem jogo aqui na CBN, hein? E amanhã a gente vai trazer todas as informações desse jogão de bola na programação esportiva. Vem chegando o ponto final. Valeu, galera! Tchau! Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Up